Nessa videoaula faremos uma revisão do conceito de sequências, progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos começar então falando um pouco sobre sequências numéricas, né? Vamos começar a definir o que vem a ser isso. Uma sequência numérica é todo o conjunto de números reais disposto numa certa ordem. Então, na verdade, você vai formar uma sequência numérica toda vez que você pegar vários números reais e montar uma ordem, montar uma sequência de números seguindo, obedecendo uma certa ordem. Aí nós temos aí dois exemplos de sequências numéricas, né? O primeiro exemplo é essa sequência 1, 7, 4, 3, 8, 10. Observem que eu coloquei os números reais numa série, né? Obedecendo uma certa ordem. Então nós temos aí uma sequência numérica. Outro exemplo de sequência numérica é esta que a gente pode observar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí nós temos a sequência numérica dos primeiros números pares, né? A ordem que eu segui nesse segundo exemplo, né? Nessa segunda sequência, foi colocar aí os primeiros números pares. Então ficou 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Definido o que é uma sequência numérica, matematicamente a gente pode representar uma sequência numérica da seguinte forma. Você pode representar utilizando a letra A, seguida de um índice, né? Seguida de um número, onde esse número ele vai representar a posição desse termo na sequência. Aí você percebe que o A1 ele vai representar o primeiro termo, o A2 ele representa o segundo termo, o A3 representa o terceiro termo e assim por diante. Observem que os termos de uma sequência eles são separados entre si por ponto e vírgula ou simplesmente por vírgula. E observe ainda que a sequência ela é colocada entre parênteses. Então você tem aí a sequência representada de maneira genérica, cujos termos são A1, A2, A3 até o AN. Onde esse AN é o termo genérico, é o chamado termo geral dessa sequência, e ele representa um termo numa posição qualquer. Um termo numa posição que eu não sei ao certo, né, que posição é essa. Então, como eu falei agora há pouco, nesta sequência representada, o A1 é o primeiro termo, a gente lê A índice 1, ou simplesmente A1, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, e aí a sequência continua, né? O A4 é o quarto termo, o A5 é o quinto termo, e por aí vai. O que dá para a gente perceber ainda? Dá para a gente observar que esse AN é o enésimo termo, ou seja, é o termo de índice N. E o que é esse enésimo termo? É um termo geral. É quando eu quero representar um termo numa posição qualquer, numa posição arbitrária, que eu não sei que posição é essa. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês é que, em geral, quando eu tenho uma sequência finita, que eu não sei a quantidade de termos, o AN ele é utilizado para representar o último termo. Bem, vamos agora falar sobre os tipos principais de sequência numérica. E nós vamos começar falando da progressão aritmética. A progressão aritmética, ou simplesmente PA, de maneira abreviada, né, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao primeiro termo, ao termo anterior, somado com uma constante. Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética. Então vamos lá. O que é uma PA? É uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se ao anterior, ao termo anterior, um valor fixo. E esse valor fixo é o que a gente chama de razão da PA. Continuando então, nós podemos encontrar a razão de uma PA simplesmente subtraindo um termo pelo anterior. E isso é um detalhe importante que a gente precisa aprender nesse momento. Sempre que eu precisar encontrar a razão de uma PA, eu vou pegar um número, um termo, menos o anterior. Desse modo, a gente pode encontrar a razão de uma PA ou fazendo o segundo termo menos o primeiro, ou eu posso fazer o terceiro menos o segundo, ou eu posso fazer o quarto menos o terceiro, ou eu posso fazer o último, que é o AN, menos o antepenúltimo, que é o AN menos 1. Enfim, o que eu quero dizer para vocês nesse momento? Eu quero dizer que sempre que eu precisar encontrar um termo de uma PA, basta que eu pegue um número menos o anterior. Na verdade, sempre que eu precisar encontrar a razão de uma PA,
eu pego um termo menos o anterior. Esse termo menos o anterior, como eu coloquei aí no slide, pode ser o segundo menos o primeiro, pode ser o terceiro menos o segundo, pode ser o quarto menos o terceiro e assim por diante. Sempre que eu fizer isso, eu vou estar encontrando o valor da razão. Continuando aqui, a gente percebe o seguinte. Assim, se nós considerarmos a PA de elementos, de termos, 3, 7, 11 e assim infinitamente, vamos perceber que se trata de uma PA infinita, Essas reticências lá no final, elas indicam que essa sequência segue até o infinito. Então, se nós considerarmos a PA 3, 7, 11, o que você percebe? O primeiro termo dela é 3, ou seja, o A1 é igual a 3, o A2, que é o segundo termo, é igual a 7, o A3, que é o terceiro termo, é igual a 11 e assim por diante. Esta sequência ela tem razão 4. Por que ela tem razão 4? Porque se você pegar, por exemplo, o segundo termo menos o primeiro, você estaria pegando aí o 7 menos o 3. 7 menos 3 dá 4, Então, nós temos uma PA de razão 4, cujo primeiro termo é 3. Então, aprendam isso. Toda vez que eu precisar encontrar a razão de uma PA, nós vamos pegar um termo menos o termo anterior. Vamos falar então agora sobre a fórmula do termo geral de uma PA. Bem, qualquer termo de uma PA pode ser obtido pela fórmula conhecida como fórmula do termo geral da PA. Que fórmula é essa? É essa fórmula que a gente observa destacada aí no slide. AN é igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Nessa fórmula nós temos o seguinte, o A1 nós sabemos que é o primeiro termo da PA. Além disso, o AN é o enésimo termo, é o termo geral que a gente vai querer encontrar. Podemos ainda observar que o N é o número de termos dessa sequência e o R é a razão da PA. Então você pode, tendo aí o primeiro termo e tendo a razão de uma PA, você pode encontrar qualquer termo dessa sequência através da fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí eu trago um exemplo para a gente entender um pouco como é que se dá essa fórmula do termo geral. Então, dada a PA de elementos 2, 12, 22 e assim infinitamente, eu quero determinar quem é o seu oitavo termo. Vamos lembrar o seguinte, nesta PA, o primeiro termo, você percebe que ele vale 2, então o A1 é igual a 2. A razão é 10. Por que a razão é 10? Lembre daquele detalhe, Para encontrar a razão de uma PA, pega um número menos o anterior. Se eu pegar, por exemplo, o 10 menos o... Falei errado. Se eu pegar, por exemplo, o segundo termo, que é 12, menos o anterior, que é o 2, 12 menos 2 dá 10. Ou você pode pegar, por exemplo, o terceiro termo, o 22, menos o segundo termo, que é 12. Agindo dessa forma, você também poderá encontrar aí o valor da razão da PA. E claro, independente da maneira como você faça, você vai encontrar que a razão é 10. Então nós temos uma PA de razão 10. Continuando, você percebe que o N, que é o número de termos, é 8. Por que o N é 8? Vamos fazer o seguinte, eu quero o oitavo termo. Nós sabemos que o N é a quantidade de termos. Então, se eu quero o oitavo termo, obrigatoriamente eu tenho que tomar N igual a 8. Ok, interpretamos aí os valores. O que a gente vai fazer agora? Como eu quero o oitavo termo, eu vou pegar a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, e nós vamos substituir os valores. Por exemplo, para o oitavo termo, o N é 8. Então, você vai colocar 8 no lugar do N, vai ficar A8 é igual. O A1 nós sabemos que é o primeiro termo, ele vale 2, então no lugar do A1 coloque 2, mais N menos 1, como N é 8, então 8 menos 1 vezes a razão, lembrando que a razão é 10. Bem, a partir daqui, vamos então substituir os valores, vamos fazer os cálculos que a gente pode fazer. Primeiro eu vou começar pelo parêntese, nós sabemos que 8 menos 1 dá 7, então vai ficar A8 é igual a 2 mais 7 vezes 10. Agora é primeiro o produto, 7 vezes 10 dá 70. Então nós teremos que o A8
é 2 mais 70. 2 mais 70 dá 72. Dessa forma, a gente observa, a gente conclui que o oitavo termo desta PA vale 72. E aí vejam a utilidade da fórmula do termo geral. Com a fórmula do termo geral, você consegue encontrar qualquer termo da PA sem precisar escrever de um por um. Nós encontramos quem é o oitavo termo, 72, sem precisar, por exemplo, do sétimo termo, sem precisar do sexto termo, sem precisar dos anteriores, apenas pegando o primeiro termo e a razão da PA. Dando continuidade aqui no nosso assunto, a gente vai falar sobre a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA finita. O que é isso? É possível você somar os termos de uma PA finita. É possível você calcular a soma deste termo. Para você calcular a soma dos termos de uma PA, você tem que utilizar a fórmula da soma de uma PA finita. É essa fórmula que a gente vai ver agora aqui nesse momento. Então, a gente pode obter a soma dos n primeiros termos de uma PA através dessa fórmula. Sn igual a 1 mais an entre parênteses vezes n sobre 2. O que é isso, né? Nessa fórmula, nós temos que o A1 é o primeiro termo, nós sabemos disso. O AN é o último termo, é o enésimo termo, também conhecido como termo geral. O N é a quantidade de termos que você quer somar. E esse Sn é exatamente o valor da soma. Então, quando eu quero calcular a soma dos termos de uma PA, você vai pegar a soma, é o A1 mais AN vezes N sobre 2. Onde o A1 é o primeiro termo, o AN é o termo geral, é o último termo que eu vou somar. Então, você pega o primeiro mais o último, vezes o N, que é a quantidade de termos que eu estou somando, dividido para 2. E aqui, novamente, eu trago um exemplo para a gente observar como é que é feita essa soma. Eu quero saber qual é a soma dos números naturais de 1 até 100. E aí vejam que eu não estou querendo que a gente some de 1 por 1. Eu não quero que a gente pegue 1 mais 2, mais 3, mais 4 e vá calculando, não. O que a gente pode observar? Esses números naturais de 1 até 100, eles formam uma sequência. E essa sequência ela é uma PA. Então, na verdade, somar os números naturais de 1 até 100 é, na verdade, somar os termos de uma PA, onde o primeiro termo é 1, a quantidade de termos que eu vou somar de 1 até 100 são 100 termos, e o AN, que é o último termo que eu vou somar, é 100. Então, você tem primeiro termo 1, o último termo a ser somado 100, porque é de 1 até 100, e o N, que é a quantidade de termos, é 100, já que 1 até 100 possui aí 100 números naturais. Dessa forma, eu vou pegar aí a fórmula da soma dos termos de uma PA finita e vamos substituir os valores. Colocando N, colocando 100, na verdade, no lugar do N, colocando 1 no lugar do primeiro termo e colocando 100 no lugar do AN, ficaria da seguinte maneira. S100, ou seja, a soma dos 100 primeiros termos de uma PA, vai ficar o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 100, vezes a quantidade de termos que eu vou somar, que é 100, dividido para 2. Então, a soma aí dos 100 primeiros números naturais vai ficar, primeiro entre parênteses, 1 mais 100 dá 101. Então, fica 101 vezes 100 sobre 2. Quando eu pegar 101 vezes 100, vai dar 10.100. 10.100 dividido para 2 dá 5.050. Desse modo, então, a gente tem que a soma dos números naturais de 1 até 100 é 5.050, mostrando aí um exemplo de uma soma dos termos de uma PA finita. Dando continuidade à nossa revisão do estudo das sequências numéricas, nós falaremos agora sobre a progressão geométrica. Bem, uma progressão geométrica, ou simplesmente uma PG, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante, multiplicado por um valor fixo. E essa constante é chamada de razão da progressão geométrica. Então percebam, para que a gente forme uma PG, basta que eu pegue o termo anterior e multiplique por um valor fixo. Esse valor fixo é a razão da PG. Dessa forma, o que nós temos? A gente pode encontrar a razão de uma PG dividindo qualquer termo
pelo termo anterior. Então isso é um detalhe importante. Toda vez que eu precisar da razão de uma PG, pego um termo, divida pelo anterior. E aí lembrando, né, esse termo dividido pelo anterior pode ser o segundo dividido pelo primeiro, pode ser o terceiro dividido pelo segundo, pode ser o quarto dividido pelo terceiro, como também pode ser o último dividido pelo antepenúltimo. Qualquer que seja a divisão que você faça de um termo pelo anterior, você vai encontrar a razão da PG. Lembrando que a razão de uma PG é representada pelo Q minúsculo. Bem, definido uma PG, dessa forma, se a gente considerar a sequência de elementos 3, 6, 12 e assim por diante, esta sequência é uma PG. E aí você pode observar que essa PG ela tem razão 2. Por que ela tem razão 2? Porque se eu pegar, por exemplo, o segundo termo dividido pelo primeiro, se eu pegar o 6 dividido pelo 3, você vai obter 2. Então, no caso, a PG de elementos 3, 6, 12 é uma PG de razão 2, cujo primeiro termo é 3, como a gente pode observar. Definido o que é uma PG, vamos então falar sobre a fórmula do termo geral de uma PG. O que vem a ser isso? Qualquer termo de uma PG pode ser obtido através da fórmula do termo geral da PG. Então, a fórmula do termo geral da PG nada mais é do que uma fórmula que permite que, através dela, qualquer termo de uma PG seja conhecido. Bem, e que fórmula é essa? Essa que está destacada no nosso slide. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Ou seja, o enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. E aí você tem, como eu já acabei de falar, esse A1 é o primeiro termo da PG. Além disso, o AN é o enésimo termo, é o termo geral que eu quero descobrir, é o termo geral que eu quero determinar. Você percebe ainda que o N é o número de termos que a PG tem, o número de termos que eu quero encontrar. E, claro, além disso, o Q é a razão da PG. Então, você vai pegar, para encontrar o termo geral de uma PG, ou para encontrar um termo qualquer de uma PG, você pega essa fórmula. AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. E aqui eu trago um exemplo de aplicação dessa fórmula para que a gente possa tentar entender um pouco, né? Dada a PG de elementos 5, 10, 20 e assim infinitamente, determinar o décimo termo. O que você pode observar? Inicialmente a gente tem que o primeiro termo, o A1, é 5. Além disso, você observa também que a razão dessa PG é 2. Por que a razão dessa PG é 2? Né? Porque para encontrar a razão de uma PG, pega um número, divide pelo anterior. Então você pode pegar, por exemplo, 10 dividido para 5, dá 2. Ou 20 dividido para 10, dá 2. Por isso, então, se trata de uma PG de razão 2. E como eu quero o décimo termo, o n, que é a quantidade de termos que eu quero calcular, tem que ser 10. Com isso, então, pega a fórmula do termo geral da PG, substitua o n por 10, o A1 por 5 e a razão por 2. Então, vai ficar A10, já que eu quero o décimo termo, né? É igual, no lugar do A1, coloque 5 vezes, no lugar da razão, coloque 2, elevado a n menos 1, vai ficar 10 menos 1. Primeiro eu vou resolver essa pendência no expoente. 10 menos 1 dá 9. Então, nós temos que o A10 é igual a 5 vezes 2 elevado a 9. Lembrando que a primeira potência, 2 elevado a 9 dá 512. Então, o A10 é 5 vezes 512. E 5 vezes 512 dá 2.560. Desse modo, então, o décimo termo dessa PG é 2.560. E aí, claro, vejam a enorme utilidade da fórmula do termo geral da PG. Porque com ela você consegue encontrar o décimo termo, por exemplo, sem precisar escrever todos os anteriores. Então essa é uma enorme utilidade que essa fórmula nos traz. Seguindo aí no nosso estudo de PG, vamos falar da fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Essa fórmula ela vai me permitir calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Então, uma fórmula para você calcular a soma de uma PG que tenha fim, certo? De uma PG finita. Que fórmula é essa? A fórmula é Sn igual a 1
vezes, entre parênteses, a razão elevada a n menos o 1. Observe que esse menos 1 não está no expoente, sobre razão menos 1. Aí você tem nessa fórmula que nós já sabemos, né? O A1 é o primeiro termo da sequência. O Q é a razão da sequência, razão da PG finita. Além disso, o N é a quantidade de termos. E esse Sn é exatamente a soma dos N primeiros termos que eu quero encontrar. Tendo essa fórmula, eu trago um exemplo para que a gente possa ver logo imediatamente uma aplicação dessa questão. Eu tenho aí nesse exemplo uma PG que possui primeiro termo 2 e razão também 2. E aí eu quero saber qual a soma dos seus 5 primeiros termos. Vamos lá então. Pelos dados do enunciado, o primeiro termo, o A1, é 2. E ainda pelos dados do enunciado, a razão, o Q, também é 2. Então A1 igual a 2, razão igual a 2. A quantidade de termos, que é o N, é 5. Bem, a partir daí, pega a fórmula da soma da PG finita, substitua o N por 5, o A1 por 2 e a razão por 2. Então vai ficar desse jeito. S5 é igual a 2 vezes a razão 2 elevada a n, que é 5, menos o 1, sobre a razão 2 menos o 1. Substituídos os valores, vamos então resolver. Meu primeiro trabalho vai ser resolver a potência. Para isso eu repito S5 igual a 2 vezes. Aí vamos resolver a potência entre parênteses. 2 elevado a 5 dá 32. Então entre parênteses ficou 32 menos 1 sobre... Embaixo da fração, 2 menos 1, eu já faço logo direto, né, que dá 1. O passo seguinte é a gente calcular quem está entre parênteses. 32 menos 1 dá 31. Além disso, vocês sabem que 1 embaixo da fração a gente coloca se quiser. Então ficou S5 igual a 2 vezes o 31. E claro, né, 2 vezes 31 dá 62. Com isso, então, a gente percebe que a soma dos 5 primeiros termos dessa PG dada nesse exemplo, ela vale 62. Para a gente finalizar essa nossa revisão, a PG ela possui também a soma infinita. Algumas PGs, na verdade, possuem soma infinita. Então, a gente vai trabalhar agora a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Bem, uma série geométrica infinita e convergente é uma PG com infinitos termos, de tal modo que a razão dessa PG está entre menos 1 e 1. Então você tem que menos 1 é menor do que a razão, que é menor do que 1. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Toda vez que nós tivermos uma PG cuja razão esteja entre menos 1 e 1, essa PG, à medida que você toma valores da razão, valores de termos, né? Valores de quantidade de termos, suficientemente grandes, ou seja, à medida que você pega uma quantidade suficientemente grande de termos dessa PG, você vai perceber que ela vai se aproximar de um determinado valor. Então eu digo que ela vai convergir para um determinado valor. PGs com essa natureza, ou seja, PGs com razão entre menos 1 e 1, são chamadas de PGs convergentes. E apenas nela é possível a gente calcular a soma dos seus infinitos termos. Bem, por quê? Porque a soma desses infinitos termos vai convergir para um número real. Então você pode calcular qual o valor que converge essa soma. E para calcular essa soma, então, a fórmula é bem básica, que é isso que nós temos. Sn é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Nessa fórmula a gente observa o seguinte: o A1 é o primeiro termo da sequência, o Q é a razão da sequência e o Sn é a soma dos infinitos termos. Então a coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: apenas PGs com razão entre menos 1 e 1 possuem soma infinita. É um detalhe que a gente deve sempre estar atento. Vamos fazer então um exemplo para nós observarmos uma aplicação dessa fórmula. Então vamos considerar a PG 40, 20, 10 e assim por diante. Qual a soma dos seus infinitos termos? Então observe que eu não quero somar uma quantidade reduzida, uma quantidade finita de termos. Eu quero somar todos, eu quero somar os infinitos termos. Então você já observa que é uma soma infinita. Nessa PG, o primeiro termo, o A1, é 40 e a razão é 1 sobre 2. Por que, que a razão é 1 sobre 2?
É só vocês olharem, por exemplo, que se eu pegar um termo dividido pelo anterior, se eu pegar, por exemplo, 20 dividido por 40, essa fração 20 sobre 40, quando a gente simplificar por 20, vai ficar 1 sobre 2. Outra maneira de você observar que a razão 1 sobre 2 é só lembrar que o 20 é a metade do 40 e o 10 é a metade do 20. Metade é 1/2, 1/2 é 1 sobre 2. Beleza. Pega então a fórmula da soma infinita, né, da PG infinita, e vá substituindo os valores. Então vai ficar a soma é igual. O primeiro termo é 40 sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. Vamos resolver no denominador 1 menos 1 sobre 2. O que você vai fazer aqui? Imagine um inteiro tirar da metade. Vai ficar apenas a outra metade. Então 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Com isso, então, a soma é 40 dividido por 1 sobre 2. Divisão de fração. Repete a primeira fração, que é o 40, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E agora basta resolver. 40 vezes 2 dá 80 sobre 1. E 80 dividido para 1 dá 80. Então você tem aí que a soma dos infinitos termos dessa PG vale 80. E com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós fizemos aí uma revisão básica sobre sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas.